Mateus, capítulo 24. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do 1 ao 3. E diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e perguntaram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação dos séculos? Palavra do Senhor Jesus, damos todos graças a Deus. Poder sentar, queridos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui.
Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Amém, igreja? Graça e paz, né? Mais uma vez. Como vem dizendo o louvor, né? Grandes coisas vai acontecer nesse lugar, né? Nós cremos, né? Nós temos convicção que Deus está aqui, no nosso meio. E grandes coisas vai acontecer neste lugar. Amém? Pai, mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, porque entendemos, Senhor, que Tu és um Deus bom e maravilhoso, Senhor. Então, Pai, unge os meus lábios, Senhor, unge a minha boca, Senhor, para que o Teu nome ele seja edificado aqui na terra, Senhor. Para que o Teu nome, Senhor, ele seja louvado através dos Teus servos, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso e que Tu vai transformar vidas a partir deste local, Senhor. A partir deste lugar, Senhor. Porque eu creio que em nome de Jesus, tudo que vai ser trazido aqui é para a honra e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi lido aqui um texto, em Mateus capítulo 24, do 1 ao 3, né? E esse texto, eu dei um título a esse texto aqui, que se chama A Trombeta de Deus. Né? E quando a gente fala de trombeta, né, o que significa uma trombeta? Quem é militar sabe o que é uma trombeta. A trombeta, quando ela é soada, ela quer anunciar algo. Quando é soada uma trombeta, é porque alguma coisa vai acontecer, né? E como o louvor acabou de narrar aqui, grandes coisas vai acontecer nesse lugar, através da trombeta que está sendo soada esta noite, através da minha vida, né? Homem pequeno, falho, mas Deus, Ele vai estar me ungindo, Ele vai estar me usando, para que a trombeta ela seja soada, e ela adentre o coração de cada um de vocês, e em nome de Jesus eu creio que ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque através da palavra de Deus, nós vamos ser edificados. Amém? Então, meu irmão, toque no seu irmão aí do lado, né? Catuque ele assim, para ele ficar um pouquinho esperto, e diga: Senhor, fala comigo esta noite. Amém. Jesus está voltando, né? É isso que nós anunciamos. As trombetas estão tocando. Jesus está voltando. A quem não tenha certeza, a quem não tenha esperança, a quem não acredita na vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Há algumas mensagens que foi trazida pelo pastor
Paulo, esses dias, eu creio que o domingo retrasado, a sua esposa Lu também aqui no culto, na sexta-feira, um culto na vigília, né? Eu observei que Deus está nos mostrando e nos direcionando para falar sobre a sua vinda e como Ele quer habitar no meio de cada um de nós, no meio do seu povo, na sua casa, no seu templo. Deus, Ele está querendo habitar nos nossos meios. Vocês lembram daquele tabernáculo que Ele pediu para Moisés construir, com todos aqueles aparatos, porque Ele precisava de habitar no meio do povo. E aquele tabernáculo hoje é eu e você. Nós somos o tabernáculo onde Deus, Ele quer fazer morada. Não só habitar, mas fazer morada. Deus, Ele sempre se preocupou em viver no meio do seu povo. Deus nunca quis abandonar a sua criatura. Todas as vezes é o homem quem se afasta de Deus. Se observar no decorrer de toda a história, é o homem quem se afastou do Criador. Lá no princípio, quando Adão e Eva desobedeceram às ordenanças de Deus, Deus imediatamente se afastou do homem. Foi assim, igreja? Sim ou não? Então foi o homem que preferiu se afastar de Deus. Está lá. Deus, Ele nunca nos abandonou, desde o princípio da humanidade. Ele sempre arrumou uma solução para nos trazer até Ele. O texto nos mostra que o homem decidiu se afastar de Deus. Tiago, no seu capítulo 4, e o versículo 8, ele diz a seguinte frase: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Ele vai estar conosco. Essas histórias que a gente lê na Bíblia, elas são recheadas de homens que preferiram se afastar de Deus, nem que seja por alguns momentos, no decorrer das suas vidas. Como, por exemplo, Moisés, né? Quem conhece Moisés, um homem usado por Deus, um servo do Deus vivo, mas houve um momento na sua vida que ele decidiu se afastar de Deus por consequência do seu pecado. Moisés, ele foi e assassinou um egípcio que estava maltratando com um irmão dele, um dos seus irmãos, um povo de Israel, o povo de Israel. E Moisés foi e assassinou aquele homem. Moisés se desesperou, não confiou em Deus. Nós temos que ter cautela quando problemas chegam nas nossas vidas. Nós não devemos agir pelo impulso ou pela carne. E Moisés, ele era um homem sábio, ele era um homem formoso, um homem forte. E a Bíblia narra que ele foi e assassinou aquele rapaz, mesmo que estava maltratando um dos seus. Davi pecou, mas a Bíblia diz que Davi, ele tinha um coração sábio, um coração que era um coração de adorador. Mas Davi, em alguns momentos de sua vida, ele traiu, ele assassinou, e tanto é que ele queria construir o templo para Deus habitar nesse templo. E Deus disse a Davi, através do profeta Natã: não, Davi, você é um homem sanguinário. Então Deus não permitiu que Davi construísse a sua morada,
porque as mãos de Davi estavam cobertas por sangue. Salomão, na sua espiritualidade, adorando deuses pagãos, um homem que pediu a Deus sabedoria e Deus lhe concedeu sabedoria. Tudo que você pedir a Deus, Deus vai lhe conceder. Se for para a honra e para a glória de Deus. Então, e Salomão, ele fez essa petição em meio a um momento crítico de sua vida. No momento que Davi faleceu, Salomão ficou perdido, em meio a homens, a rumores de guerra, ele sem saber o que proceder, mas ele pediu a Deus sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria, e Salomão, ele triunfou. A Bíblia diz que ele foi um dos homens mais ricos da sua existência. Mas o Salomão, ele se tornou um homem ganancioso ao decorrer de suas vidas. Ele começou a adorar outras divindades. Ele começou a cobrar impostos fora da realidade, fazendo sofrer todo o povo de Israel, colocando num fardo pesado sobre a vida daquele povo. Pedro, um homem fraco e de pouca fé. Pedro, um homem que negou Jesus por 3 vezes. O apóstolo Paulo, conhecido como Saulo, foi conivente na morte de Estevão. Quem conhece a passagem na Bíblia diz que quando aqueles homens estavam apedrejando Estevão, Paulo estava ao lado aplaudindo. A Bíblia diz que ele inspirava ameaça de morte contra o povo de Deus, contra os discípulos. Entende-se que quem via Paulo corria. Era um homem maléfico. Esses relatos nos mostram que sempre é o homem que se afasta de Deus. Mas Deus, ele é rico em misericórdia e sempre elabora planos para reconciliação do homem para com ele. Deus sempre elaborou planos para nos reconciliar. Não importa o nosso pecado. Não importa o que eu fiz, ou o que eu ainda pretendo fazer, porque Ele sabe os meus pensamentos. Mas Ele tem planos na minha vida, e Ele vai me reconciliar com Ele. Deus vem ao longo de toda a história se reconciliando com o homem, mesmo sabendo que o homem é fraco, é desobediente. Por isso, lá no princípio, na queda, na queda do homem, Adão deu uma sentença. Deus deu uma sentença para Adão. Ao homem, à mulher e à serpente. Está lá em Gênesis 3, do 12 ao 19. Deus sempre dá uma solução quando Ele lhe sentencia de algo. Deus não vai nos desamparar, porque todo pecado, ele vai ter a sua consequência. Mas também Deus vai estar de braços abertos para se reconciliar conosco. Aqui tem uma profecia messiânica, no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 15, que diz assim, vamos dar só uma conferida rápida.
Gênesis capítulo 3. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, como Deus serei, conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava nu, coceram folhas de figueiras e cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: que fizeste saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto ela me deu do fruto e eu comi. No versículo 15 diz: quando ele dá a sentença de cada um deles, ele diz à mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Isso aqui está apontando para Jesus. Este é o ponto principal aonde eu quero trazer nessa mensagem. Nós estamos vivendo o tempo da igreja. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Somos nós, essa geração, que vamos para cima, que vamos avançar. Somos nós. Nós não precisamos de contar com a próxima geração, deixar que eles tomem essa atitude. É eu e você que tem que se levantar e invadir o inferno, entrar de cabeça para resgatar as almas que estão perdidas, como um dia eu creio que um de nós estávamos. Ontem aqui no culto foi cantado por várias vezes sobre a maravilhosa graça. Quem estava aqui no culto ontem à noite, ouviu várias vezes sendo ministrado aqui a graça, o presente de Deus na minha e na sua vida. Mas houve um momento na história que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho, ele via uma estátua, e a estátua tinha cabeça de ouro fino. Parece que eu saí de um texto e adentrei em outro, mas é quando eu disse que é esse o ponto que eu quero chegar, da maravilhosa graça. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e chamou todos os sábios, né? E Daniel foi um dos convidados, esteve lá, e ele começou a narrar o sonho do rei Nabucodonosor. E no seu sonho tinha uma estátua, e a sua estátua significava cabeça de ouro, que significa o Império Babilônico, que começou a reinar em 626 a 539 a.C. Tem uma referência lá em Daniel, no seu capítulo 2, 37 e 38.
Daniel 2. Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominaste sobre todas elas. Tu és a cabeça de ouro. Naquela estátua, peito e braço de prata. Império Medo-Persa. 539 a 330 antes de Cristo. Ventre e quadril de bronze. Império Grego. 330 a 63 antes de Cristo. Perna de ferro e pés de ferro e barro. Império Romano, 63 antes de Cristo em diante. Pernas e pés de ferro, que é o sistema romano. Pés de ferro e barro, falando de um sistema de governo, domínio, ditadura, centralização de poder em mistura com o popularismo com o povo. Tempos que nós estamos vivendo. Mas no seu sonho diz que uma pedra é solta e esmaga a estátua e enche a terra. É o ponto da mensagem. Lá no sonho, Daniel diz que uma pedra é solta e esmaga a estátua. Pés de barro somos nós. Isto aponta para o reino de Jesus Cristo, a pedra que um dia rejeitaram. Quando ela esmagou a estátua lá no Império Romano, se espalhou pedras por todo o império e por toda a face da terra. Nós somos essas pequenas pedras que foi quebrada da estátua do rei Nabucodonosor naquele sonho de Daniel. Nós somos essas pequenas pedras que, quando a pedra principal bateu nos pés de barro, esmiuçou essas pedras e ela se espalhou em todo o mundo. Por isso eu e você está aqui. E isso é glorioso para a minha vida. Isto aponta para o reino de Jesus Cristo, que vai cobrir toda a terra com o seu domínio, com a sua misericórdia, com a sua justiça, com a sua bondade, com o seu amor e com o seu comando. Nós estamos vivendo tempos finais. Quando nós nos referimos à brevidade da vinda do nosso Senhor Jesus, dentro das profecias, nós estamos vivendo entre a 60ª semana de Daniel e a 70ª semana, que também foi relatada pelo profeta Daniel, que aponta para o período da grande tribulação. Nós estamos vivendo essa 70ª e essa 60ª semana que o profeta Daniel anunciou lá no seu livro. É o período da grande tribulação. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. O texto que foi lido aqui em Mateus capítulo 24, do 1, 2 e 3, eu quero reler mais alguns textos dele. Mateus 24, quem quiser abrir sua Bíblia.
No Monte das Oliveiras estava Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particularidade lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondendo: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nações contra nações, reino contra reinos, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulado e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantarão-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos aqueles. Porém, quem perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós estamos vivendo o tempo da igreja. Esta noite eu quero trazer para os irmãos como Deus manifesta e quais são os seus sinais que prova que nós estamos vivendo tempos finais. Quais são os elementos que vão confirmar a vinda de Jesus? Tem muita gente dizendo-se crente, mas vive como diz o ditado, vive de boinha. Eu creio que alguém já ouviu esse ditado, né? Vive uma vida dissolutamente, pediu a sua herança e está esbanjando com as iguarias que o rei deste século oferece. Como se o amanhã não existisse. Como se amanhã tudo estaria como hoje. Cuidado, meus irmãos. A Bíblia diz que nós não podemos medir nenhum côvado da nossa vida. Eu não sei o que pode acontecer comigo agora. Eu não posso medir nenhum côvado da minha vida. Tem muita gente brincando de religião, tem muita gente brincando de fé, tem muita gente usando o cristianismo para aparecer, para sobreviver aqui na terra. Sabe por quê? Porque o cristianismo, ele é tão poderoso, ele é tão enriquecedor, que ele enriquece pessoas. De tão enriquecedor que ele é, que pessoas usam o cristianismo para o enriquecimento próprio, levando a vida de boinha, como nos dias de Noé, casando e dando-se em casamento. Mateus 24, 37 ao 39, logo aqui na mesma página. E não obedeceram, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então, mesmo o que aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vivendo uma vida dissoluta. E eu estou falando para nós como cristãos. Estamos nos perdendo com as iguarias que o rei deste mundo, o rei desse século, tem para nos oferecer. Cada um faça o seu exame de consciência. Onde é que está se deixando se levar? Eu não estou aqui para julgar, nem para dizer o que você faz ou deixa de fazer. Eu sei o que eu tenho a minha consciência para fazer o meu próprio julgamento. Então, eu tenho que começar a organizar a minha vida, porque a trombeta está sendo soada dia após dia nas igrejas, nas ruas, nas praças, nas rádios, nas redes sociais. A gente vê dizer que Jesus, ele está voltando. Tem um louvor antigo que diz: que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria se fosse hoje este dia. Vocês imaginam? Arrebatado para a glória, junto com o Pai, o Filho e os seus anjos em glória. Seria muito bom, mas eu não sei qual é o dia. Então eu tenho que estar perseverante todos os dias da minha vida. Mas quem sabe o que vai acontecer se Jesus voltasse agora, na minha e na sua vida? Esses dias, acho que o mês passado, foi cantado um louvor aqui, né? Que é o que vai acontecer lá na glória. Não haverá angústia ali. Quem estava aqui no culto lembra. Não haverá nenhum rancor, né? Então lá no seio do Pai, lá na glória não haverá angústia, não haverá dores, não haverá sofrimento. E isso é muito bom. E é nisso que a gente temos que crer, que essa vida aqui ela é passageira. A gente está passando só um tempinho e que vai mudar. Os evangélicos, os cristãos dessa geração, só se ouve falar de maldição hereditária, prosperidade, riqueza. Boa parte dos cristãos dessa época, alienados nos celulares e os conteúdos de diversas formas. Uma geração que anda de cabeça baixa. Quem falou também aqui esses dias, a pastora Patrícia. Há uma geração que anda de cabeça baixa. E eu fui ler e eu fui pesquisar sobre essa questão, né? E no Japão, uma das cidades, se eu não me engano, Tóquio, alguma coisa assim, os sinais de trânsito estão sendo colocados no chão, justamente para conduzir eu, você e os nossos filhos andar de cabeça baixa. Para que levantar a cabeça? Quando o salmista Davi, no Salmo 122, ele diz: elevo meus olhos para o monte, eu creio nesta palavra, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Quando o Davi, o salmista Davi, ele pede para que eu eleve os olhos para o monte não é a morada de Deus. Deus, ele está além do monte.
Deus está além da montanha. O monte não é o limite de Deus. Mas Ele pede para que eu esteja de cabeça erguida, olhando para o alto, que de lá vem o meu e o teu socorro, meu irmão. Creia nessa palavra. A trombeta está soando. Então eu preciso de crer que é de lá que vem o socorro. Mas pouco se fala de doutrinas fundamentais da fé cristã. A gente não vê as igrejas mais falando de doutrinas, o que é fundamental para o ser humano. Infelizmente, estamos sendo treinados para essa vida terrena. O escritor da epístola aos Hebreus diz que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. Nós não somos cidadão desse mundo. Nós somos cidadãos celestial. Nós estamos aqui simplesmente de passagem. Para onde é que você quer ir na eternidade? A Bíblia diz que há dois caminhos. Para onde eu sei que eu estou aqui de passagem. Todos entendem. E também diz que há dois caminhos. Também todo mundo entende. Então, para onde eu quero ir? Felizmente ou infelizmente, eu não posso fazer essa escolha por ninguém. É eu quem tenho que escolher para onde eu quero ir. O que eu posso fazer é tocar a trombeta para onde devemos ir. Não é assim? Nós somos peregrinos em terras alheias. Mas é você quem escolhe para onde vai. Amém? Nosso lugar não é aqui. Certa feita, Jesus estava no templo em Jerusalém, o templo que o rei Herodes construiu. Herodes, ele era rejeitado pelo povo judeu, porque ele não era judeu, pela sua linhagem. Então Herodes resolve construir um templo, uma das maiores maravilhas da sua época. Um templo todo feito de pedras brancas. Alguns historiadores dizem que de longe se via o reflexo das suas pedras através do sol. As pessoas ficavam cegos, porque era um templo de pedras brancas, e que cada pedra pesava em média de 1 tonelada. Era uma maravilha olhar para aquele templo. E Jesus adentrou nesse templo que Herodes construiu por mãos humanas. Mas não é esse o templo que Jesus quer fazer morada. Templo bonito de Herodes, caro, rico, tudo de valor tinha ali dentro. Mas Ele quer morar dentro de mim e dentro de você. Ele quer fazer a sua morada na casa de barro. Paulo escrevendo a Coríntios, eu não me lembro qual é o capítulo, mas ele diz: tenho, porém, coisas dentro desse templo de barro. Ele quer habitar na tua casa, na tua vida, meu irmão. Nós só precisamos abrir o coração.
E Jesus adentrou naquele templo. Nos dias de Jesus, sacerdotes e levitas virou cargo político. Não está diferente do dia de hoje, não. Era Roma quem nomeava e os judeus estavam satisfeitos. Afinal de tudo, o culto estava funcionando. Não é diferente dos dias de hoje. Quem nomeia é o sistema. Mas o culto ele está acontecendo todos os dias. Mas pessoas têm que ser transformadas através do anúncio do Evangelho. Mas aqueles discípulos inocentes, eles dizem para Jesus: veja que templo nós construímos. Jesus disse a Pedro: Pedro, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derribado. E Jesus diz: não verdes, tudo isso não ficará pedra sobre pedra, tudo será derribado. E aquela notícia de Jesus foi um choque, foi como um choque para aqueles discípulos. É mesmo que você jogar um balde de água fria na cabeça de uma pessoa em tempos frios, você recebe aquele choque que você fica desnorteado. Jesus disse: não é aí que eu quero habitar não, Pedro. Isso aí vai ser tudo derribado. Mas os discípulos, como eu e você, perguntou a Jesus: Senhor, conta para nós quando isto vai acontecer, que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus começa a falar para eles sobre esses sinais que são as trombetas de Deus. Porque são o anúncio, são instrumentos que Deus usa para anunciar que Ele está voltando. Amém? Como igreja, nós precisamos entender, nós não podemos negligenciar esses sinais. E eu quero trazer aqui 2 sinais de trombetas. Primeira trombeta é a natureza. A natureza está trombetando. A natureza, ela está gritando. Ela está dizendo, como eu e você, como estamos em sofrimento: eu não aguento mais. Primeiro sinal da grande volta de Cristo, a natureza ela está anunciando. Deus, ao longo dos tempos, tem usado a natureza para declarar a sua ira, o seu juízo e o seu controle. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 21 diz. Aí precisamos de conferir. Romanos capítulo 1, 18 a 21 diz a seguinte questão: a idolatria e a perversão dos homens. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Então aqui a gente vê Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que a natureza, ela não está mais aguentando. Mas lá em Romanos, Paulo já traz para aquele povo daquela época. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus faz da natureza um anunciador do seu poder, sua grandeza, do seu domínio e da sua majestade. É Ele quem rege toda a terra e tudo que nela há. Eu tenho 3 narrativas aqui, mas eu não vou ler, porque eu creio que o tempo é curto, mas se vocês quiserem notar, o salmista Davi diz no Salmo 119, do 1 ao 4, Mateus capítulo 24, 7, Lucas capítulo 21, 11, e depois o 25, se vocês lerem, vocês vão ver que isso está sendo afirmado, a natureza ela não está mais aguentando. Jesus está declarando para a igreja, amada, querida, viva, que um sinal que ele vai voltar é a natureza. Ela está brandando, gemendo, gritando: acorda, igreja amada. Nós temos que acordar. Muitas vezes nós estamos dormindo. Muitas vezes, na oração aqui, nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Mas Ele está anunciando a sua vinda através dos elementos da natureza. Mas existem incrédulos que podem dizer: o tempo todo houve terremotos na terra. É verdade. Mas a questão é que a natureza está brandando mais e mais frequentemente. Terremotos de grande magnitude. Grandes terremotos. Século 21. 8 de janeiro de 2005, 87.351 pessoas morreram. 8 de outubro de 2008, 87.580 pessoas morreram. Você vê que ele vem aumentando. 12 de janeiro de 2010, 160 mil pessoas morreram. A natureza ela não está mais se sustentando. Tudo está para despencar. Isso foi só no século 21. Se você for olhar no século 10, foram 12 milhões de pessoas. Então, do século 10 para o século 21, de 12 milhões para 160 milhões, então não está se aguentando mais não. Esses dias, inundações em Santa Catarina, quem viu aqui na televisão, né, nas redes sociais, animais em cima das casas, enganchados pelos fios, criadores de galinha, 30 milhões de criação de galinha, o fazendeiro perdeu, estava lá em desespero. A natureza ela não está mais se suportando. Fora as crateras, os buracos negros, os rios secando. O rio Eufrates secou e abriu um buraco enorme no meio dele. O rio Eufrates está lá desde o princípio. Secou.
No entanto, a natureza está trombetando todos os dias. Eu não suporto. A natureza está gemendo. A natureza está anunciando a proximidade da vinda de Jesus Cristo. Foi como nós lemos aqui em Mateus 24. E a igreja se preocupando com o quê? O que é que a igreja está se preocupando nos dias de hoje? O papel da igreja é anunciar o evangelho, é anunciar o ID. Mas o que é que as igrejas hoje estão se preocupando? As igrejas hoje, ela tem o papel, a obrigação de anunciar que o fim está próximo, meu irmão. Tem que ser esclarecido isso na minha vida e na vida de cada um, porque senão a gente vai viver uma vida dissolutamente, sem saber quando é que Jesus vai voltar. E aí vamos ser pegos de surpresa. Um vai estar no campo, um vai partir, o cara vai ficar feito cego no meio de... O que foi que aconteceu? Fulano estava aqui agora. Sumiu? Foi uma mágica? Foi que houve? Meu irmão, ele foi arrebatado e você ficou feito boi de touca. Quem já ouviu esse ditado? Né? Não sei se alguém aqui já ouviu esse ditado. É um ditado antigo. Minha avó dizia comigo mesmo. Está feito boi de touca, menino, no meio do pasto. Aí um dia eu disse a Roberta estava aqui não, né? Se eu dissesse que ela ia lembrar. Um dia eu disse a Roberta, alguma coisa assim, eu disse, meu irmão, está feito boi de touca. Essa pessoa lá, ela disse, o que é boi de touca? Aí eu disse, foi o seguinte, quando tu for em algum momento numa fazenda, tu pega e bota uma touquinha num boi, e ele vai ficar assim, ó. Não vai fazer diferença para ele, né? Aqueles cachorrinhos que ficam no retrovisor do carro, que a turma bota ele no painel e fica lá ele. Mesma coisa quando Jesus voltar, os desalienados vai ficar assim, ó. Cadê Sheila? Né, Sheila? Cadê Julierme? Sumiu, estava aqui agora, o que foi que aconteceu? Se liga, irmão. Jesus está voltando. E a trombeta está sendo soada. E eu disse, que trombeta? É o que a gente está falando. Não sei se você já viu o ditado que diz, mas rapaz, tu já viesse tocar a trombeta aqui. Acho que algumas pessoas já ouviram, né, esse ditado. Já viesse tocar a trombeta. Vai tocar a trombeta para lá. Aí quando a pessoa vai falar algo para alguém, de bom ou de ruim, mas a pessoa vai repreendendo, não quer saber não, vai tocar a trombeta para lá. As igrejas do século 21 estão se importando com as lives, com as curtidas, com as redes sociais, com as cores, com as luzes, as coisas que o mundo tem para oferecer. É isso que o inimigo tem para oferecer e tirar você da centralidade de Deus. Acaba você vindo para a igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa de fulano, por causa de cicrano, por causa de beltrano. E Deus não é mais o centro. Eu não estou aqui dizendo para nós não termos uma vida desconfortável, viver uma vida relaxada, né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que você trabalhe para ter uma vida confortável aqui na terra, mas não esqueça de trabalhar para ter a vida eterna. Na terra eu preciso de ter uma vida confortável, é bom, claro, mas não podemos esquecer da vida eterna. Jesus também fala sobre coisas espantosas, o texto que foi lido, por isso que eu fiz questão de ler o restinho do texto. Nosso pastor Paulo leu 1, 2 e o 3 e eu li o restante até o 14. Coisas espantosas. Quem já ouviu falar em OVNI,
buraco negro, triângulos das Bermudas. São coisas espantosas. A natureza está dizendo: eu não suporto mais. Berrações que os homens criam como animais em laboratório. Pessoas. A gente não sabe de nada. Eu creio que a natureza está igual a eu e a você aqui dentro dessa igreja. Jesus, vem, pelo amor de Deus, para me tirar desse sofrimento. A natureza clama pelo Pai. Jesus, vem. A natureza, ela está como eu e você, em momento de aflições, em momento de grandes dificuldades. A gente fica chamando pelo Pai. A igreja amada de Cristo, nós temos que estar atento. Jesus, muito em breve, ele vai raiar nas nuvens com poder e glória, e todos os olhos verão e contemplarão aqueles que estiverem em Cristo. Porque senão vai se perder, vai nem saber o que aconteceu. A segunda trombeta que eu quero trazer para vocês essa noite, para encerrar, é o padrão da moralidade no mundo. Precisa de ser anunciado o padrão da moralidade, até onde ou até que ponto nós vamos chegar. O certo não é mais certo. De contrapartida, o errado não é tão mais errado. Há uma brechinha para a gente viver o errado. O certo não é mais certo. E o errado não é tão errado assim, não. As verdades e os valores se tornaram relativos. Verdade nem sempre é verdade. Valores, não sei se vale a pena. Então, nem sempre é verdade. É relativo. Nada mais é absoluto. Eu acho que nem Deus, para o mundo, é absolutamente Deus. Se vocês analisar o mundo de 30 anos atrás, é totalmente diferente dos dias de hoje. Quem está aqui sabe. Todo mundo aqui sabe. 30 anos atrás, eu creio que uma boa parte aqui já viveu 30 anos atrás. E sabe que não é mais a mesma coisa. Aquilo que era escândalo, já não é mais. Era escandaloso, mas hoje não é mais. Hoje é as maravilhas que todo mundo está aplaudindo. O inaceitável agora é aplaudido. Antes era inaceitável. Não se tolerava isso ou aquilo. Hoje é aplaudido por muitos. E muitas vezes, povo de Deus está lá se deixando levar e se alimentando com as iguarias do rei, desse século. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, segunda carta que ele escreveu a Timóteo, precisamos de ler. Não podemos deixar de fora, não. Né, Vanessa? Vamos lá. Timóteo, vem cá, Timóteo, cadê tu? Tessalonicenses. Timóteo, caiu certinho.
Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4 e 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo estava dizendo a Timóteo, lá há 2000 anos atrás, aproximadamente. Sabem, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Parece que a gente está vivendo esses dias. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Parece que é o que a gente mais vê hoje, é gente desafeiçoada. Você não sabe nem se é homem, se é mulher, se é gente, se é animal, andando de dois pés. Desafeiçoado é o que a gente vê nos dias de hoje. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, não quer nada com o bem, promotor de contendas, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma, versículo 5 diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, parece que foi ontem que eu escrevi, ou você, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Vivemos uma geração que adota animais, que dá alimentos nas ruas para gato, para cachorro, para papagaio, tirando eles do seu habitat natural, mas repudiam uma criança faminta, um jovem drogado. Tu é doido, vou nem passar por ali. Um menor abandonado, uma prostituta, um viciado, um alcoólatra, está fedido, vou dar um abraço nesse cara nada, minha roupinha limpinha, meu perfume francês, né? Que acho que a gente nem usa aqueles perfume ruim da, né? Mas não entra. É o que aconteceu, é o que Paulo estava dizendo ao jovem Timóteo. E o pior, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim, ó, é quando a igreja, no versículo 5, traz esses costumes para os seus seios. A igreja, ela está negligenciando, olha o que o versículo 5 diz. Amém? Tendo forma de piedade. Quem é para ter forma de piedade? É a igreja, é eu e você. Tendo forma de piedade. Tendo forma de piedade, negou-lhe, entretanto, o poder. E aí, meu irmão, foge dela. A igreja que não está cumprindo com este papel, é necessário que, se você entender isso, fuja dela. A igreja, ela tem que anunciar Cristo. Jesus disse que ele veio para os fracos, para os doentes, para os viciados, para os drogados. Você vê nas boldas, né? As boldas de Canaã, as boldas do rei. Jesus disse, ó, vai pelas vielas, vai pelos becos e traz tudo que tu achar por aí. O cego, manco, aleijado. Traz, porque
os que é da casa não está querendo. Então traz essa multidão aí que está perdida, como um dia eu estava, naquele lago de enxofre, um lodo que cada vez que eu tentava sair, parece que eu entrava mais. Mas aquela maravilhosa graça, ela foi lá e estendeu a mão para mim. E por que é que hoje eu não tenho que me conscientizar que este é o meu papel de ir atrás dessas almas famintas que está aí ao mundo, precisando muitas vezes de uma mão amiga para sair do buraco, para sair da escravidão, para sair das drogas, para sair da prostituição, né? Para sair do alcoolismo. A gente temos que nos posicionar, nós temos que nos colocar na brecha, ficar analisando e trazer essas pessoas para esse ambiente que eu e você vive hoje, para conhecer dessa maravilhosa graça, para beber dessa água da vida. Eu preciso de me levantar, eu preciso de sair da minha zona de conforto, para ir atrás de pessoas que estão sedentas, para poder ouvir o que eu e você está ouvindo aqui hoje. Porque antes dessa mensagem chegar aqui para vocês, ela primeiro chegou nos meus ouvidos. Por isso que eu estou anunciando. Por isso que eu estou aqui tocando trombeta. Porque ela primeiro ela chegou para a minha vida. Então eu tenho que ser esta pessoa. Eu tenho que me colocar de pé, levantar a cabeça, e ir atrás dessas pessoas que estão aí fora. Vivemos uma geração que processa alguém que está corrigindo um animal. A geração que nós vivemos hoje, se você bater no animal, você vai estar preso, vai preso. Mas é a favor das drogas, mas é a favor do aborto, mas é a favor da pedofilia. É essa geração que nós estamos vivendo, distorcida. Eu não estou querendo dizer aqui, entenda o que eu estou querendo dizer, que temos ou que devemos maltratar os animais. O que eu quero mostrar é uma clara inversão de valores. Os valores estão sendo invertidos. Existe uma estimativa de 55 milhões de aborto no mundo. Isso é estimativa. No discorrer de um ano, é muita gente inocente morrendo. Destes 55 milhões, 25 milhões são clandestinos. Até então, está na clandestinidade. O restante é legalizado. O sistema está de boinha. É legal. Esta semana uma mulher postou em uma live ao vivo o seu aborto. Ela mesma mostrou e convidou pessoas para assistir ao vivo o seu primeiro aborto. Legalizado, eu posso.
filmar. Qual é o problema? O sistema me dá esse direito. Isso se chama iniquidade. É quando o pecado está legalizado. E aí o que é que acaba acontecendo? Nós, cristãos, daqui a pouco está caindo nessa. Porque agora não é crime não. Princípios. Voltem lá no princípio. Cuidado que a gente pode se perder. Isso é no aborto. Aí o cara diz, mas eu não vou abortar não, pô, eu sou doido não. Sim, e outras coisas. Estejam atentos ao que esse livro está dizendo. Princípios é tudo na vida do ser humano. Em que mundo nós estamos? Que geração é esta onde vamos parar? Os valores estão perdidos. Esse assunto não é só no Brasil, é mundialmente falando. O mundo todo fala nisso. Uma senhora em Londres, só para a gente ter ideia dos absurdos, uma senhora em Londres doou a sua casa para o seu gatinho de estimação. Uma casa avaliada em 120 mil libras, equivalente a 774 milhões de reais. 120 mil libras quando atualizar para o dinheiro da gente. Doou para o seu gato de estimação. Está gente morrendo de fome, a gente vê. Mas os valores estão distorcidos. O mundo está virado de cabeça para baixo. Jesus está voltando. O mundo está pelo avesso. O mundo e os seus habitantes. Porque se fosse só o mundo, mas é quem habita nele. Porque o mundo ele pode girar, mas somos nós que habitamos nele. Os seres humanos perdeu o seu senso de humanidade. Acabou. Não existe senso de humanidade mais. Está perdido. Os valores se corrompeu. Não podemos falar sobre pecado, porque se falar de pecado, ofendo o pecador. Daqui a pouco eu vou ser preso, se eu ficar com essas conversas por aqui, ou mais para frente. Alguém vai dizer, prenda aquele cabo ali, aquele irmãozinho ali, está querendo botar conversa na cabeça dos outros ali, dizendo que não pode, que não pode. A gente vai ver isso, irmãos. É o princípio das dores, é a perseguição. Não pense que acabou por aqui, não. Está muito confortável aqui para mim e para você. Cultuar aqui, um ar-condicionado. Quase que eu ia dizer, esse ar está desligado. Cheio de luxo, que está fazendo um pouquinho de calor. Os cristãos da primeira era, eles pregavam dentro das cavernas, escondido, para poder a gente hoje estar aqui sentadinho, desfrutando de água gelada, de ar-condicionado, microfone, louvores. Eles morreram de formas pior que se existe. E aí, eu posso ser preso, levado à justiça, onde homens não julgam segundo os princípios da Bíblia, não julgam segundo os princípios da moral e dos bons costumes. Gananciosos, presunçosos, arrogantes, mais amante dos prazeres do que de Deus. Este é o tempo que a igreja precisa se levantar e orar e jejuar e declarar na palavra que o Espírito de Deus vai varrer a humanidade com uma onda de avivamento no mundo.
É eu e você quem tem que fazer esse papel, declarar para o mundo que Deus vai derramar um espírito sobre a vida de cada um que está aqui, para que isso se multiplique na vida das pessoas. Segunda Crônica, capítulo 7, 14 diz: se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar, orar e jejuar, eu ouvirei do céu e sararei os seus pecados. Meu irmão, nós temos que nos colocar na brecha, feito disse Neemias. Nós temos que estar como o atalaia de Cristo. O atalaia, o que é um atalaia? O atalaia é aquela pessoa que fica vigiando, que está atento aos acontecimentos. Mas isso não vai mudar, não vai retroceder, isso vai continuar avançando. É uma onda que prepara o governo do anticristo. Mas Jesus disse: cuidado para que não os engane. O texto que foi lido. Temos que ter cuidado para que não nos engane. Vocês não vão ser pegos de surpresa. Né? Sabe por quê? Porque está sendo trazido à tona. Só vai ser pego de surpresa quando chegar o iníquo, o varão, o homem da iniquidade, que vier com outras conversas. Só vai ser pego de surpresa quem não deu ouvido à palavra de Deus. Além de estar escrito, eu estou aqui trombetando, eu estou aqui anunciando. Não é porque eu sou bom, é porque é o meu papel, é o seu papel, de anunciar as verdades. Porque você conhece a verdade, você ouviu esta mensagem e sabe o que está por vir. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Acorda, igreja minha, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. A igreja é a noiva. Você está esperando o noivo. Seja como as noivas prudentes. A noiva prudente. Mas espere com a sua lamparina acesa. O óleo da unção tem que estar sempre em reserva. Não deixe o candeeiro se apagar na sua vida. Não deixe que a luz do Espírito Santo acabe na sua vida. Esteja sempre colocando o óleo da unção. Não deixe que nada e ninguém apague a luz do Espírito sobre a sua vida. Você é especial. Você é a noiva do Cordeiro. Esteja atento, pois os sinais apontam para as bodas do Cordeiro. E eu quero estar lá. Amém? Quem deseja estar lá? Amém? Não permita que o iníquo, que os seus implantes, não, que o iníquo implante o seu sistema maligno, pois já está escrito: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão. Mateus capítulo 24, 14. Então, meu irmão, não deixe que o homem, que o iníquo, ele venha tirar isso que foi trazido esta noite para a minha vida e para a sua vida. Isso é muito importante. Nós temos que estar de atalaia, nós temos que estar atento, porque Jesus, ele está voltando. Muito em breve
Ele vai raiar nas nuvens com poder e glória, para a glória do Deus Pai. Graça e paz. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia! Extasiado, eu fico ao ouvir
teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.